Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes e também uma boa noite a todos os irmãos presentes. Amém, irmãos? Eu quero pedir que você que está com a sua Bíblia abra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, na altura do capítulo 13. Nós leremos alguns versículos e gostaria que todos acompanhassem com bastante atenção para desenvolvermos o sermão desta noite de domingo. Romanos capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Leitura. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Oração. Amado Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ajude esse país, esse povo seu, e tenha piedade de todos os momentos de afrontas da verdade, e que o Senhor olhe por nós, pelo seu povo verdadeiro que prega o Evangelho e espera a volta do seu Filho amado. Nos ajude a compreender melhor todas essas informações bíblicas que nós encontramos na palavra que o Senhor trouxe para nós, através dos seus santos servos inspirados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele logo de imediato, depois de falar nos versículos anteriores sobre a importância de amar o próximo, sobre esta fala ele estava, e nesta leitura de agora que lemos, o apóstolo nos dá uma lição de despertamento para o dia da volta de Jesus. Como ele disse que o amor não faz mal para ninguém, nos versos anteriores, obedecer e receber esses avisos amáveis sempre será para o bem de quem ouve e obedece e coloca em prática. Uma pequena ilustração, o que Paulo escreveu é bem semelhante. Todos nós gostamos de dormir, principalmente quando somos mais jovens. E você lembra quantas vezes nós somos acordados no amanhecer e queríamos ficar na cama? Depois de uma noite dormida, alguém nos despertou do sono e tínhamos que levantar. E quando o dia já estava raiando, geralmente essa tarefa era de quem nos amava ou que nos ama, as nossas mães ou as avós que criam, como temos aqui na igreja. Como elas sempre nos amaram, então elas queriam nos ver mais úteis para ir para a escola ou para ir para o serviço, acordados logo de manhã, embora o sono nos chamava de volta para a cama, mas nós obedecíamos. E assim nós tornamos adultos e aprendemos a acordar cedo. Num paralelo, Paulo diz isso aos irmãos da igreja: despertem do sono. Então Paulo emprega no mesmo sentido, como uma chacoalhada amorosa nos crentes sonolentos. E ele diz: já é hora de despertarmos do sono. Isto é, saia da cama, saia da rede de dormir, saia daquela cadeira diária de dormir, levante, porque o dia raiou. Até temos uma música antiga brasileira, né? Sobre uma personagem folclórica e que existiu, na verdade, e que o certo Lampião cantava isso para sua esposa, porque tinha que levantar cedo, porque senão a polícia vinha prendê-los. Então, logo de madrugada, eles tinham que levantar
e se esconder. Esses paralelos reais tem que ser real também na nossa vida espiritual. O Evangelho nos convoca para levantar do leito dos dorminhocos, como quem permanece revirando sonolento e espreguiçando na cama da noite passada, sem vontade de enfrentar o dia. Na verdade, nós temos que enfrentar o dia e vamos ver o que é esse dia. Paulo quer que os crentes entendam sobre a urgente necessidade de demonstrar despertados no compromisso com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, o quanto antes. Não pode deixar para amanhã, porque o dia não te espera você levantar. Se você não levantar, ele nasce do mesmo jeito. E não podemos levantar tarde. Todas essas expressões que estamos passando para você têm um significado prático para todos nós e mais real que possamos imaginar. Há uma necessidade de convocação geral de alistamento e engajamento dos santos para a vinda dos céus, para assumir em continência e na responsabilidade de estarmos alertas. O lema é de quem levantou: Jesus está voltando. Maranata. Todos nós devemos ter um lema matinal: Jesus está voltando. E este comportamento exige sermos pacientes, com os corações fortalecidos na esperança, preparados moral e espiritualmente e servindo diligentemente até o dia que se aproxima. Pois é, depois de acordado, o que você vai fazer? Você tem que ter paciência, estar em esperança, esperando quem vai chegar. E o que você vai ter que fazer nesse tempo. Tiago 5 e 8, o evangelista escreve: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, por quê? Já a vinda do Senhor está próxima. Por que essa atitude? Porque a vinda do Senhor já está próxima. Olha, irmãos, é bem simples. Quem espera, aguarda com paciência. Quem aguarda deve estar vigilante para não errar. Deve estar paciente para acertar. Corações fortes para não perder a esperança. Em Lucas 21, 34, nosso Senhor Jesus Cristo escreve: e olhai para vós, cada um dos discípulos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o tempo de improviso naquele dia. Quando Jesus voltar, ninguém vai ter tempo de ficar correndo para se arrumar. E é isto que Jesus disse e que os apóstolos e evangelistas falaram. Por que tudo isso, irmãos? Sinceramente, temos visto muitas festanças, comilanças, comemorações e muitas mesmos, apenas preocupações e envolvimentos com as coisas dessa vida. Isto é o sono da noite. Este é o sono da noite. Imagine que existem pessoas das igrejas, e pode ser que exista na nossa, gostaria que não houvesse, que não há nada na sua vida, na sua prática, ligado à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como pode? E vou te dar um exemplo para cada um raciocinar. Se você passa um dia, vou fazer um elástico de 24 horas, um dia, sem considerar esses tempos e a volta de Jesus, você ainda não acordou, não despertou.
e notoriamente, porque os corações estão carregados com os atrevimentos dessa vida. Está envolvido. Tudo quanto é tipo de assunto da pauta da hora. Satanás sempre arruma um argumento para você não lembrar de Jesus voltar. Entenda isso. Por exemplo, a pauta alucinada, envolvente da hora é política. Se você, meu irmão, minha irmã, vive envolvido em políticas, esperanças na política, vai diminuindo esse tema. Ele está ocupando muito espaço na sua vida. Por exemplo, estamos em época de Copa do Mundo. Paixões loucas por causa do jogo do Brasil, com corneta, festas. Cuidado. Muito cuidado nesse momento. Todas essas comemorações e no dia a dia envolvimentos com carreiras, com os negócios, ora tristes demais e ora alegres demasiadamente, e nem esses sintomas de humores estão relacionados com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então cada um deve prestar atenção em si mesmo. Que situação é essa, né, irmãos? Não está certo, não. Foi o que Paulo escreveu aos Romanos. Os crentes, por exemplo, preocupados com os afazeres dessa vida, enquanto os homens do mundo diabolicamente estão planejando eventos mundiais para distrair você ainda mais, para que em nenhum momento você atente à palavra de Deus e os sinais que Jesus mostrou. Paulo e o seu pregador que está pregando nesse momento, até para você que está nos acompanhando ao vivo ou depois nas gravações, podemos até parecer chatos para você e até inconvenientes num maior absurdo. Nessa quebra de gelo todo que nós estamos propondo nesta noite, é um alerta para despertar do sono envolvente com as coisas empolgantes que ocorrem. Porque qualquer um de nós pode se empolgar com paixões. Todos nós, inclusive eu. Se eu me doar às paixões, eu vou me apaixonar por futebol, por política, por tudo. E vou viver em função dessas coisas, sendo que nada me dá lucro algum. Nada me traz benefício algum essas paixões empolgantes, que só servem para esse tempo daqui. Se você é uma pessoa do reino eterno, por que se envolver tanto com as coisas passageiras? De forma, irmãos, que quem que estando apaixonado, por exemplo, por um jogo de futebol, no dia daquela partida apaixonada, vai no mínimo lembrar que Jesus está voltando. E se alguém lembrar na hora do é gol, ele vai ser tirado da sala. Essas coisas, irmãos, nós temos que nos policiar, é a vigilância que fala, ter cuidado, se vigiar. Paulo sabe que a nossa antiga natureza, e alguns estão com a carga toda com a antiga natureza, se crentes são, ainda provoca esses profundos sonos da noite, porque todas essas expressões, esses fatos que eu estou dizendo para você, Paulo considera como expressões do sono da noite. De forma que os homens promovem esses eventos como sonhos envolventes, empolgantes, para nunca te acordar, para que você nunca acorde desse sono, nem no amanhecer da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quando haver paz e segurança, e repentinamente nesse momento, vem o Senhor. Imagine que nesses momentos de tanto tumultos, e num momento de vírus e tantas ameaças de retorno de vírus, os homens estão fazendo festas, fazem carnaval, fazem uma salada de coisas, uma hora pode, outra hora não pode. O crente tem que ser sábio, ele tem que estar no Senhor, porque o nosso alvo é a volta de Jesus, não os fatos que acontecem no mundo. Veja que Jesus disse em Mateus 24, eu acredito que a maioria dos irmãos deve ter lido, gostaria mesmo, na minha maior alegria, que 100% desta igreja conhecesse Mateus capítulo 24. Não vou ler agora, porque são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou passar alguns temas para você ver como a situação
é mais trágica do que você possa estar considerando, principalmente aqueles que nunca leram. Nesse momento, Jesus avisa sobre a realidade dos acontecimentos. Não é festa, não é nenhum evento grandioso para a festividade dos homens, são acontecimentos reais. O sermão profético de Jesus não trata-se de um filme de ficção ou de um pesadelo, porque para muitos vai ser um pesadelo. Neste evento real, e agora falo para você, onde você vai estar participante, queira ou não, se ainda estiver vivo, você vai estar participante em realidade. Você deve saber em que lado você vai estar nesse momento, e já está se aproximando, porque nenhum de nós é ator como um filme de sonho nesse momento. E é o que Satanás quer que você imagine isso como ficção. É isso que ele está ganhando muitas pessoas, é nisso. Nessa passagem Jesus diz sobre os acontecimentos, e ele avisa, numa certa altura, que ninguém vos engane. Mateus 24. E ele diz que as guerras estão acontecendo e que ia acontecer e estão acontecendo entre nós. E ele diz também que são necessários esses acontecimentos, mas ainda não é o fim. Eu quero ler apenas alguns versículos em Mateus 24, capítulo 7, versículo 13, para te despertar depois para ler melhor. Jesus, ele diz assim: portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas, isto é, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Sem engano e sem meias palavras alguma, você vai estar presente neste dia. Se não for você, vai ser seus filhos, seus netos. Então, se você não participa, prepare quem vai participar em seu nome, da sua descendência. Agora, se você vê gente morrer em filmes de ficção ou nesses jogos, nesse tempo os crentes vão ser mortos, assassinados de verdade. Não vai ser nenhuma ficção, pois estas coisas já começaram a acontecer. Guerras, rumores de guerras, pestes. E não é filme de terror, não. São fatos. Por isso, não gostaríamos de ver irmãos desta igreja tão interessados, por exemplo, no nome de cada ministro do STF e saber o que ele fala e o que ele vota, e ao mesmo tempo desconhecer que seremos odiados por todas as nações. Desconhecer que as guerras, que os terremotos, as pestes hão de acontecer, serão sinais dos tempos. Também saber que todas essas injustiças que assistimos hoje, as levinianidades, as doutrinações das crianças, todas essas iniquidades vão ocasionar profundo esfriamento em muitos. É o que Jesus disse no versículo 12. Então, esses fatos todos acontecendo, ao mesmo tempo, muitos crentes vão esfriar. Imagine quem está frio agora, como vai ficar nesses tempos. Imagine essas igrejas mornas, apostatadas, desavivadas por emoções. Que razão e que força eles vão ter para se sustentar no nome de Jesus nesses tempos? Satanás não quer que você saiba dessas notícias da palavra de Deus, pode ter certeza.
Então ele coloca essas vendas como eventos mundiais nos seus olhos, como cortinas para esconder os fatos. Veja, hoje está acontecendo guerras, acontecendo pestes, e tem uma cortina que as pessoas não ligam com o que Jesus escreveu, com o que Jesus falou, provocando um estado de coma espiritual, de ignorância, e acaba transformando os crentes como irresponsáveis perante Deus e o anúncio da volta do seu Filho. Você faz ideia quantos púlpitos estão anunciando hoje a volta de Jesus? E quantos estão pregando outras promessas que não são relacionadas aos fatos e à necessidade de preparar o povo de Deus para esse dia? De forma, meus irmãos, esses eventos grandiosos que envolvem todo mundo, diverte muito e funciona contra uma contradifusão das notícias da palavra de Deus. Está acontecendo estas nuvens de fumaça, como eu já disse também, uma cortina de fumaça, um novo pão e circo, que Roma fazia para entreter o povo e não saber da realidade que estava acontecendo no império. Para ocultar dos homens os acontecimentos proféticos diante de todos os homens. Toda paixão é uma forma de você desviar das boas notícias do Evangelho. O Evangelho não associa com paixões. Em Efésios 5,14 nós vemos Paulo escrever: por isso, diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos. Quer dizer, se você está entre os mortos, que são as pessoas do mundo, você não é morto, mas tem que sair do lugar onde os mortos estão. Quando Paulo escreveu Efésios, o que ele estava lembrando é que quando havia as batalhas, e as batalhas eram sangrentas, corpo a corpo, existiam homens vivos no meio dos mortos, se fazendo de mortos para não serem assassinados. Por isso que Paulo usa essa analogia, ele disse: levanta você que está aí se fazendo de morto entre os verdadeiros mortos e venha para a batalha de novo. Nessa situação, irmãos, nós podemos ver ainda 1 Coríntios 15, 34, quando Paulo reafirma o assunto que ele fez aos Efésios: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo-o, por vergonha vossa. Porque se esta igreja não tiver conhecimento de Deus, a vergonha é de todos. Agora, se não vem no culto, a vergonha não vai ser de todos. Notavelmente, esta dupla de versículos que acabamos de ler em Efésios e 1 Coríntios é tão forte quanto o comentário anterior que nós fizemos sobre os acontecimentos em Mateus capítulo 24. Não é difícil observar nesta igreja nossa que existem, irmãos, alguns dos nossos membros que estão dormindo como mortos em Cristo. Principalmente aqueles que não estão envolvidos, se aplicando na causa do Senhor. E nós temos obrigação de acordar. Ora, se as nossas mães nos acordavam como criança, quando criança, por que o pregador não pode acordar também com todo amor, você que está aqui, e você que está nos ouvindo, e aqueles que nem estão nos ouvindo? Espero em Deus, sinceramente, não passar vergonha no dia do Senhor, por causa daqueles que não foram vigilantes e compromissados devido à sua própria falta de comprometimento. Pela falta de aviso, espero que não seja. O fato é que o tempo está acabando, como nós acabamos de ler. Como diz o tempo urge, é necessário falar com você. Está acabando, vai ter mais Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas, entre outros entretenimentos em sequência. E vejo, irmãos, que Satanás tem conseguido captar a vida de alguns para o seu serviço. A palavra noite, novamente eu digo para você, refere-se ao tempo presente cheio, comprometidos com os entretenimentos deste mundo, corações carregados de paixões com as coisas do mundo.
e digo mais, supercarregados. Os crentes da época de Paulo, assim como os crentes do nosso tempo, estão de bem com a noite, e com tristeza digo, as trevas chamam mais atenção do que a própria pregação do Evangelho, esta agora. E não despertam da dormência. Porque, irmãos, crente verdadeiro deve rejeitar as obras das trevas, como está escrito, da noite, e se vestir com a armadura de Deus. Veja Romanos 13:12, o que Paulo escreveu, nós já lemos. Rejeitai as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Quando fala em vestir de armas, aqueles que estão mais em contato com intimidade com a Bíblia, rapidamente eu acho que você vai lembrar de Efésios capítulo 6, sobre as armaduras de Deus. Lembra das armaduras de Deus, que nós devemos nos vestir da armadura de Deus como um bom soldado? E na ocasião Paulo escreve que a vestimenta contém a verdade, contém a justiça, contém o evangelho da paz, a fé, assumir a salvação como espada da palavra de Deus, em um estado de constante oração em todo o tempo, vigilância e súplica por todos os santos. Paulo vai encerrando nos finais. Por que causa, irmãos? Por que causa que a noite é avançada, então, como Paulo escreve no início do nosso versículo 12 do capítulo 13 de Romanos. E aí, irmãos, devemos aprender a depender de Deus, usando todos os recursos que Ele disponibiliza para nós, gratuitamente. É assustador como existe um alto número de negligência entre os membros da igreja quanto se armar de Deus, ou armar-se em Deus. Andam no mundo como desnudos das armaduras de Deus. Isto é, irmãos, como se tivesse vestido de pijamas. Você sai vestido de pijamas na rua? A não ser que não estiver muito certo da cabeça. Pois é, tem muitos crentes que saem no mundo sem as armaduras de Deus. Sai sem as armaduras de Deus. Sai com trajes de noite, vestindo trajes de dormir. Então Paulo escreve no versículo 13, andemos honestamente. Isso é estar honesto diante de Deus. Como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Outra situação, quem tem intimidade com a palavra de Deus vai lembrar de Gálatas 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Lembra daquele rol que dá mais ou menos 17, 18 características das obras da carne? Pois Paulo volta a escrever algum deles aqui no versículo 13. E ele diz de glutonaria, bebedeira e desonestidades, dissoluções, nem contendas e nem inveja. Os que vestem a armadura de Deus consiste em andar comportadamente, de modo verdadeiro em tudo que fazemos, para que todos vejam e não tenham o que falar dos santos aprovados. Aqueles que esperam, porque nós nunca vimos uma moça esperar seu noivo com vestiduras desapropriadas para as núpcias. Como os filhos de Deus vão estar desapropriados, fazendo todas essas farras? De forma alguma vão pedir, volte logo ao Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. O mundo está na noite profunda, avançada, isto é, as últimas horas dos homens já estão contadas. Eles nem desconfiam e nem creem, mas você deve crer. Gozam seus últimos dias desesperadamente. Você pode saber então por que está acontecendo essas coisas tão rápidas, principalmente no Brasil, e que ninguém segura. Porque Satanás sabe que o seu tempo é curto
Ele sabe que ele é um derrotado, que ele não vai vencer, mas ele não desiste. Agora tem crentes que sabem que está com o vencedor e desistem. Parece que Satanás nos dá o melhor exemplo do que nós deveríamos fazer. De forma que o mundo está na bebedeira, nas algazarras, nas desonestidades, nas comemorações, glutonarias, dissoluções, pelejas, invejas, como nós vemos em Gálatas capítulo 5. E muito apaixonados eventos para nutrir esses ambientes deles. Como dizia alguns antigos, isso é não tão antigo, na década de 60 e 70, quando a vagabundagem era algo romântico, principalmente em alguns estados do Brasil, e eles diziam que o brasileiro gosta de samba, samba, futebol, cerveja, cachaça e mulher. Parecia uma coisa muito simples, muito divertida ouvir isso, mas já era semente de Satanás para mostrar aos homens que aquilo que era alguma coisa em tom humorístico ia ser uma realidade forte e que ia destruir inclusive as famílias. Muitos assistiam alguns programas humorísticos da televisão e riam de algumas coisas onde tinha malícia de grau acentuado e as pessoas riam. Alguns acabavam de assistir e vinham para a igreja, vinham rindo, não porque estavam contentes na igreja, mas porque tinham ouvido aqueles programas profanos. E outros vinham envolvidos em novelas. Olha que mundo que nós colaboramos ter, irmãos. Olha que mundo que nós colaboramos ter. Por isso que quando nós comparamos com Gálatas 5, eu chamo você para ler o versículo 21, que é a sentença que Paulo coloca sobre estas coisas, como nós vemos no versículo 13, andemos honestamente, e não com essas coisas que nós vemos similares em Gálatas capítulo 5, versículo 21 ele diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, Paulo está sendo forte aqui, como também já vos disse antes, não é a primeira vez que eu falo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito, irmãos, não herdarão o reino de Deus. Quem participa dessas coisas do mundo não herdarão o reino de Deus. Pode até dizer que são crentes liberais, crentes esclarecidos, alguns dizem que são crentes esclarecidos e que porventura esta igreja aqui é uma igreja muito retrógrada, muito parada no tempo, graças a Deus, porque nós somos parados no tempo da palavra de Deus. Nós não temos evolução que o mundo procura ter. Este é o mundo das trevas que cada um de nós deve verificar através do seu comportamento, do seu coração, a presença das obras da fé, das boas obras, para que possamos enfrentar qualquer exame e principalmente quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que começa o julgamento da casa de Deus agora. Então nós já estamos sendo avaliados para o dia final. Irmãos, as trevas podem até nos cercar, como tem acontecido, mas nunca nos influenciar nos nossos comportamentos. Nunca dirigir a nossa vida. Que ousadia, as trevas estão dirigindo as vidas de muitos. E Paulo diz, desperta, levante, acorde, veja a luz do Senhor brilhar. Devemos, irmãos, na verdade, ser luzeiros entre as trevas. Veja o versículo 14. Paulo escreve, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Aí entra a sensualidade, a lascívia e todos esses entretantos que todos nós sabemos quão mal faz para todos nós. Como nos está reservado o excelso alfaiate celestial, nos revestir de vestimentas celestiais, devemos estar com o espírito apropriado para receber essas vestimentas do Senhor. Amém? E por que revestir? É vestir novamente, só que agora com trajes celestiais, preparados pelo Senhor, para a grande cerimônia da volta do seu Filho. Quando Jesus voltar, já deveremos estar vestidos. Quem não estiver com as vestes apropriadas,
não terá tempo para correr para um preparo imediato. Saiba que tempo perdido é tempo irrecuperável. Este cuidado você deve ter agora, antes que a noite acabe. Assim que a noite acabar, imediatamente o Senhor aparecerá. O certo é que o turno da noite está mesmo no fim, a turma da noite já está com seu tempo esgotando. Essa turma da farra, das intrigas, das pelejas, das cornetas e dos divertimentos dos olhos está com os dias contados. Ao mesmo tempo, o dia já vem raiando para os que vivem em esperança e fé, para os remidos esperançosos. A perpetuação da eternidade falta pouco tempo. Dia em que todos homens e mulheres nascidos, cada um partirá para uma das duas distintas eternidades. Multidões que se regalam nos dias das trevas, ou que se regalaram nos dias das trevas, lamentarão com muitas dores no tormento eterno. Em um menor número, o pequeno rebanho dos seguidores fiéis de Jesus Cristo de Nazaré gozarão do refúgio da glória eterna. Veja que Jesus disse em Mateus 16, versículo 27, acompanhe. Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, isto é, do que você fez na sua vida. Como diz, tudinho que você fez já está guardado. Então, quando Jesus voltar, Ele vai fazer este acerto. Considera-se que estamos perto da eternidade, mantendo um profundo senso deste fato. Considere, mantenha um profundo fato, um senso desse fato, vivendo em esperança. E para terminar, considere que em Lucas 21, 29 e 33, disse Jesus numa parábola, última leitura da noite: olhai para a figueira e para todas as árvores, para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passarão, ou passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jerusalém foi destruída, esse fato aconteceu, e nós estamos aguardando a vinda do Senhor. No livro de Apocalipse, tem 7 passagens em que estão essa frase que eu vou te falar agora, no começo do livro. E essas frases são direcionadas, não são aos reinos, mas às igrejas do Senhor. Sabe que João, na revelação apocalíptica, que Apocalipse, revelação do Senhor, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Todos nós aqui ouvimos. Quem não veio, deixou de ouvir. Não porque não foi falado, mas porque não estava aqui. Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Não há julgamento da igreja em nada. Apenas o mesmo aviso que Paulo, há 21 séculos, passou para os irmãos lá em Roma, igreja que ele nem conhecia, mas ele tinha autoridade para dizer: despertem aí, irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Podemos todos, nesta noite, sair desta reunião
com seu coração cheio da mensagem: Jesus vai voltar. Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Conte isso como uma verdade absoluta no seu coração. Amém? Não só conte, mas como viva no Senhor. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado sobre este anúncio do Evangelho. Não é uma pregação tão fácil de fazer, mas é um assunto interessante para se ouvir.